Primeiro culto do ano de 2026. Alguém contente aí? Se atravessou 2025 e já pisou 2026. Primeiro dia de domingo do ano de 2026, você está no culto. Postura de vencedor. Já deu o primeiro passo, irmão. Dá mais um pouquinho, a gente já está chegando em 2027. Glória a Deus. E o mesmo passo que você deu no primeiro domingo do ano, você também vai dar no último dia do ano. Eu creio. Eu gostaria de pedir a você para abrir a Bíblia, ou então ler comigo. Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. Alguém já ouviu sobre a história de um homem chamado Jabes? Você conhece a história de Jabes? A minha oração é que o mesmo que Jabes recebeu, que você possa sair desta noite, do culto desta noite, com essa mesma esperança, de não aceitar nada menos do que Jabes recebeu. Amém? Glória a Jesus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, versículo de número 10. Assim diz a palavra de Deus. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Jabes invocou o nome de Deus, dizendo: tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu dei um tópico para essa mensagem, e o tópico é transformando dor em bênção, segundo a história de Jabes. E esse tópico é sugestivo porque algumas pessoas acabam se limitando, pastor, por uma ocorrência que aconteceu na sua história. Acaba se limitando por um fato que aconteceu na sua vida, por um momento da sua existência. Ele acaba se limitando e dizendo: eu sou isso, porque as pessoas dizem que eu sou isso. Presta atenção, existem dois nomes, sabe, que é sinônimo, mas existe algumas diferenças entre eles, sabe? Fato é uma coisa, verdade é outra coisa, mas são sinônimos. Todo fato é verdade. Por exemplo, se a gente ouvir ou se a gente vê que um carro bateu num poste, é fato que um carro bateu no poste. A gente pode chegar ali na rua e falar assim: gente, você viu? O carro bateu no poste. Mas isso é um fato. É verídico, é verificável. Mas essa não é toda a verdade. Porque se você quiser a verdade do que aconteceu naquela ocorrência, você vai precisar observar algumas coisas que estão além do fato. Por exemplo, o motorista desviou de uma criança e bateu no poste. O motorista passou mal e por isso bateu no poste. O motorista estava, sabe, em uma situação ruim, estava, sei lá. E aí quando você tem todas as sequências dos fatos, você tem a verdade daquela ocorrência. É por isso que eu trouxe esse tema para você. Porque às vezes aquilo que aconteceu de ruim na sua vida foi um fato, mas essa não é a verdade da sua história. Às vezes o que aconteceu na sua história, sabe, aquela consequência que você espera alcançar, por uma coisa que você fez, por um fato que você viveu, aquilo é um fato, mas não é toda a verdade da sua vida. Sabe, foi fato que um dia Noé
plantou uma vinha, pegou do fruto da vinha, fez um vinho, se embriagou, entrou na sua tenda e ficou nu. Foi fato na vida de Noé isso, mas não é verdade na vida de Noé que ele era um alcoólatra, que ele era um déspota, que ele era uma pessoa que gostava de transgredir. Não, Noé, quando Deus olhou para a terra, só encontrou ele sendo injusto. Não tinha ninguém justo na terra, Deus queria destruir tudo. Quando ele viu Noé, falou assim: existe solução ainda para a humanidade, e essa pessoa, por um fato, não pode jogar toda a sua história por isso. Não é fato que só porque Davi subiu, na sacada da sua casa, olhou para Betseba, desejou Betseba e teve ela, possuiu ela. Não é porque Davi fez essa ocorrência, esse fato aconteceu na vida de Davi, que ele era um transgressor. Não. Davi foi o homem que Deus escolheu para ser rei em Israel, segundo o seu próprio coração. Então quando eu olho para algumas pessoas que se julgam, algumas pessoas que se limitam por um fato que aconteceu na sua vida e acham: eu não posso mais prosseguir, eu não posso mais dar um passo à frente, eu não posso ir adiante, porque esse fato colocou um ponto final na minha vida. Esse fato colocou um ponto final no meu crescimento. Eu não posso mais fazer uma faculdade, eu não posso mais ir além daquilo que eu já fui, porque o fato que aconteceu na minha história me limita. Quando a gente olha a história de Jabes, a gente aprende que nada pode nos limitar, porque Jabes, quando Esdras escreve a sua história, e a gente vai entendendo, o enredo das escrituras, a gente tem Esdras surgindo depois do exílio babilônico. E quando ele decide escrever o livro de 1ª Crônicas, e aliás, o livro de 1ª e 2ª Crônicas, até 1500 era um único livro, não tinha divisão. O danado decidiu funcionar? Rapaz, era só dar o primeiro passo, tá vendo? E o primeiro passo é só para testar. Eu fechar aqui, deixar aqui do lado. Então Esdras, quando ele começa a escrever o livro de Crônicas, ele está vindo do cativeiro. O povo passou 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos sendo escravo de um povo que não tinha Deus como seu Senhor. 70 anos fazendo tudo aquilo que não era a vontade deles fazer, porque eles eram escravos. E quando esse povo sai da escravidão, a primeira coisa que Esdras decide fazer: vamos escrever sobre a história do nosso povo, porque eles precisam recordar, relembrar, eles precisam saber quem eles são de verdade. E quando Esdras começa a escrever, do capítulo 1 até o capítulo 9, é genealogia. Eu não conheço ninguém, pastor, que decide bem assim: hoje eu vou ler genealogia. Vou abrir a Bíblia e vou começar: fulano gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou ciclano, e vou até o final, porque eu quero saber a genealogia. Ninguém abre a Bíblia e vai ler genealogia. Mas a história de Jabes está no meio da genealogia que Esdras está escrevendo. Porque a história de Jabes chamou tanta atenção de Esdras, que quando ele está falando assim: fulano gerou ciclano, fulano gerou ciclano, fulano gerou ciclano, mas quando ele chegou no nome Jabes, ele falou assim: eu preciso parar o que eu estou fazendo, eu preciso dar um tempo na genealogia, eu preciso quebrar aqui um protocolo, porque era um protocolo. Toda genealogia ela precisa ter um começo e ter um fim. Geralmente o fim é para mostrar a pessoa que o escritor está querendo dar ênfase. Por exemplo, quando você vai no Evangelho, você vê genealogia parando em Jesus, porque Jesus era a pessoa que eles queriam dar ênfase. A genealogia, de Esdras, iria parar no rei Davi. Mas no meio do percurso aparece uma história de um homem que o próprio Esdras fala assim: ele foi o mais ilustre.
Uma história que chamou a atenção, sabe, do escritor, para ele parar o que está fazendo, quebrar protocolo e falar assim: eu preciso dar ênfase a essa história, porque é diferente de todos os outros nomes que eu citei até aqui. Já pensou alguém olhar para você e falar assim: eu preciso parar o que eu estou fazendo para dar ênfase na vida do Emos, porque o que ele é para mim, o que ele fez, as pessoas precisam saber. Já pensou chegar lá na frente e falar assim: a minha história foi contada por outra pessoa, porque eu fiz parte da vida dela. Então Esdras está falando, escrevendo, para que o povo saiba qual é a sua verdadeira história. Porque afinal de contas, eram meninos de 20, 30, 40, 50 anos, que havia nascido na Babilônia e não conhecia direito a história do seu povo. E Esdras então está contando a história do seu povo. Aí ele chega e Jabes. A primeira coisa que ele fala era Jabes o mais ilustre que os seus irmãos. Mas ele continua a história dizendo: e a sua mãe deu o seu nome Jabes, porque com dores ela deu a luz. Uma coisa que você precisa prestar atenção, que o nome para o povo hebreu, para o judeu, é diferente da gente. A gente olha para a criança e fala bem assim: rapaz, o nome dele vai ser fulano, porque eu gosto do nome fulano. O nome vai ser Beltrano, porque eu gosto do nome Beltrano. Pronto. Mas o hebreu, o judeu, ele quando dava nome, ele dava nome por três coisas. Ou ele dava nome porque na família já existia aquele nome. Então, era uma questão que já tinha lá atrás, então dava nome por alguma coisa do passado. Quando João Batista nasceu, o pai dele não podia falar, Zacarias estava mudo. A mãe falou assim: o nome dele vai ser João. Aí as pessoas, mas como assim? Não é da tradição da família ter João. Por quê? Porque era tradição que lá atrás alguém tivesse o nome para eles dar o nome aqui na frente. Então, se dava o nome por alguma coisa lá de trás. Também se dava o nome por uma coisa que estava acontecendo no presente. Era um fato marcante no presente, a pessoa olhava assim e dava o nome. Por exemplo, Raquel, mulher de Jacó, quando ela teve o seu primeiro filho, e depois de muito tempo, porque ela demorou a ter filho, ela deu o nome de José. E ela disse: José, porque Deus me acrescentou. Então o nome de José significa Deus acrescenta. Só que depois ela tem mais um filho. E quando ela tem o seu segundo filho, a Bíblia diz que ela dá o seu filho com dor de morte. Só que antes de morrer, ela dá um nome ao seu segundo filho. E ela diz: o nome dele vai ser Benoni, filho da minha dor. Jacó, quando pega Benoni na mão, olha para Benoni e fala assim: o nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim. E Benjamim significa filho da minha mão direita. Mão direita para o judeu era força. Então ele deu o nome Benjamim, filho da minha força. Jacó muda o destino de Benoni ainda na infância. Ele falou assim: não vai ser filho da dor. Eu não quero que o meu filho seja chamado filho da dor, mas que seja filho da minha força. E Benjamim cresceu como filho da força do seu pai. Quando a gente lê a história, por exemplo, do sacerdote Eli, a Bíblia diz que ele está sentado numa cadeira. Os filhos, Ofni e Finés, estavam em guerra. Chega a notícia para o sacerdote dizendo: Eli, Ofni, os filisteus, obrigado, pastor. Os filisteus ganharam a guerra, levaram a arca da aliança, mataram seus filhos. Quando a notícia é entregue, ele cai da cadeira, quebra o pescoço. A notícia não para nele, chega na sua nora. A sua nora está grávida. Quando toda a notícia chega no ouvido da nora, ela sente dores de parto e dá à luz. Quando ela gera o menino, antes de morrer, ela dá o nome de Icabod, ou Icabode. E
que significa levada foi a glória de Deus. Você imagina esse menino, sabe, indo para a escola, todo mundo chamando Ícaro, sabendo que o nome dele remetia o dia em que Israel perdeu a guerra e a arca da aliança de Deus foi levada pelos filisteus. E ele cresceu com esse nome, viveu com esse nome. E a gente está diante de um outro exemplo aqui, porque Jabes, quando a mãe, sabe, que ele tinha irmãos, então, ou seja, não foi o primeiro filho, não foi o único parto da vida dessa mãe, mas quando ele nasce, se não foi o único parto, foi o parto mais diferente. Se não foi o único parto, foi o parto mais doloroso. E quando ela tem esse filho, quando o filho nasce, ela olha para o filho e ela dá uma sentença para o filho. E ela diz: gerador de dor. O que gera dor. Como é que é o nome dele? Aquele que gera dor. Você imagina esse menino, sabe? Indo para a escola e todo mundo olhando para ele assim: olha, lá vem um gerador de dor aí. Lá vem aquele que causa dor aí. Tudo porque a mãe olhou para a sua situação do momento, sabe? O retrato do momento, a situação do agora, e falou bem assim: eu vou transferir toda a minha dor e vou colocar na vida dele. Eu vou transferir a minha dor e vou perpetuar na vida do meu filho, na vida dele. O primeiro versículo fala assim: ele foi o mais ilustre. Sabe o que aquela mulher estava gerando? Aquela mulher estava gerando a coisa mais ilustre que ela poderia ter na vida. A coisa mais ilustre que ela poderia gerar, ela estava gerando. E quando o ilustre nasceu, ela não sabia que aquele homem, aquele menino seria o mais ilustre de toda a sua família. E ela deu o nome causador de dor. Sabe, às vezes a gente passa por algumas aflições na nossa vida, sabe? Algumas dores, algumas dificuldades. E às vezes a gente fala assim: mas eu já passei por tantas lutas, tantas provas, mas essa está diferente. Essa está doendo mais. Essa está gerando mais constrangimento. Essa está durando mais tempo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é ilustre, tudo aquilo que é grande, tudo aquilo que é para ser maior, dói mais, gera mais dor. Mas quando gera mais dor, mas quando nasce, a gente olha e fala assim: valeu tudo a pena. Valeu a pena passar por essa luta, valeu a pena passar por essa prova, valeu a pena passar por esse constrangimento, porque hoje eu entendo que Deus me fez passar por isso tudo para me mostrar o quanto Ele me ama. Irmão, você acha que se Deus falasse bem assim: vem cá, José, eu vou fazer de você o governador do Egito, mas antes de você ser o governador, você vai ficar 14 anos preso no calabouço. Antes de ser governador, você vai ser vendido pelos seus irmãos. Antes de ser governador, você vai ser traído. Alguém vai te acusar injustamente. Talvez José fale assim: gente, quero isso não. É por isso que quando a coisa é muito grande, Deus não avisa o que a gente vai passar, mas a gente passa por cada coisa. A gente passa por cada luta. A gente passa por cada aflição. Mas quando a gente chega no final dela, quando a gente chega no circuito final, sabe, na última volta da maratona, quando a gente olha assim a linha de chegada, a gente fala: eu sofri, mas valeu a pena. Dá a medalha pra cá porque valeu a pena. Valeu a pena. É por isso que a gente não pode perpetuar, sabe, uma situação ruim e viver ela todos os dias da nossa existência. O que aquela mulher fez foi isso. Ela olhou a situação ruim e perpetuou. Sabe, toda vez que ela via o filho dela, ela imaginava: o causador de dor está aí. Logo ela pensava no parto dela. Impossível ela não pensar no parto ruim que ela teve, olhando para um menino que significa o causador da dor. Impossível. É por isso que eu falo: irmão, se o ano de 2025 foi ruim, já nasceu o ano de 2026. Não perpetua o que foi ruim lá atrás, não. Dá um passo para frente, avança. Começa a dizer: vai nascer um ano glorioso, vai nascer um ano ilustre. O ano ilustre vai chegar, e já chegou.
Agora, irmão, olhar para frente, falando assim: Deus vai fazer na minha vida aquilo que fez na vida de Jabes. A minha oração é essa, que você não olhe para o passado, aquilo que está ruim lá, sabe? Foi um fato da sua história, foi um fato da sua existência. Agora começa a olhar a sequência de fato antes de te limitar. Você é muito mais do que um fato. A sua história vale muito mais do que uma ação. Sabe, às vezes a gente erra e a gente vai errar, não tem jeito. Ah, irmão, pastor não erra nunca. Eu erro porque eu sou, sabe, novo convertido. Não, irmão, pastor erra igual você erra. E a gente não pode se limitar pelas ações que a gente toma, sabe? Algumas decisões são erradas. E lá na frente ele vai ter que ir lá e falar assim: irmão, desculpa aí porque eu tomei uma decisão errada com você. Assim é a vida. E a gente não pode, só porque tomou uma decisão errada, fez uma atitude que não foi legal, não foi louvável, falar assim: agora eu não posso mais chegar perto dessa pessoa, eu me limito. Eu não posso ser mais quem eu queria ser, eu me limito. Jabes tinha tudo para ser uma criança triste, uma criança limitada. Afinal de contas, imagina você na escola, causador de dor, a brincadeira, o bullying. Não, bullying não é de agora não. Quem passou pela escola sabe o que é estudar. Ou você faz bullying, ou você é alvo de bullying. E às vezes você faz bullying numa série, sabe, num ano, né? Esse ano eu vou fazer bullying, mas porque lá atrás eu sofri bullying. E por aí vai. Bullying é só um nome mais bonitinho do que aquela brincadeira. Mas eu tinha um apelido em cada ano da escola. Eu era magrinho, igual a Zaf é magro, mas eu era bem magro. Meu apelido quando eu era magro era Cazuza. Eu falei: mas por que Cazuza? Eu não entendi. Quando eu fui ver o tal do Cazuza, o homem estava magrinho, morreu de AIDS. Eu falei assim: Jesus, olha o que você está falando. Aí eu deixei o cabelo crescer um pouquinho, deixei o cabelo crescer e falei assim: ei, Elvis. Eu falei: pronto. Aí me botaram o apelido de Elvis Presley. E assim vai. Quando a gente pisa pro lado de fora da escola, você fala assim: saí. Aí daqui a pouco você olha para frente e tem a faculdade. Aí você faz a faculdade, daqui a pouco, aí tem mestrado, tem pós, não para nunca. Mas os bullies ficam geralmente lá atrás, fica no primário, depois o apelido pegou, já era, a gente fica nervoso. Eu e Kenneth tivemos o mesmo apelido, você acredita nisso? Não precisa falar não, né? Eu e o Kenneth, não, isso aí é segredo de estado. Tá gravando, gente, vai pro YouTube esse negócio. Vai que ela me processa depois. Mas assim, sabe, o apelido era mais ou menos como que o hebreu dá nome. Você olhava para a cara de fulano tinha uma orelha, falava, orelha de Abana, e por aí colava. A gente, quando dá nome para nossos filhos, a gente não está nem aí para saber a cara do filho, como é que já dá nome da barriga, né? Vai ser fulano, quando nasce já está com os negocinhos, já está com o nome no quarto, já está tudo, mas não tinha cara de Miguel. Ah, mas é Miguel, agora é Miguel. E por aí vai. Quer ver um negócio interessante? Ó, eu trouxe alguns significados de nome. Vê se não dá para falar de todo mundo, né, irmão? Porque... Mas eu vou começar com Mônica, claro, né, cara? Sou bobo, né? Então, Mônica significa única, só, solidária e conselheira. A Elisângela está do lado de Mônica. Vamos lá então. Elisângela. O nome Elisângela é um nome feminino, claro, composto de junção de dois nomes. Elis, que é um nome hebraico, que significa Deus é juramento, ou Deus é abundância. E Ângela, que é um nome grego e significa mensageiro, ou seja, o nome fica no total, fica mensageiro da promessa de Deus. Ó,
Lembrei de você também, Rodrigo, que é o nome masculino, amém? Origem germânica, que significa governante famoso, rei glorioso. É por isso que você anda com esse monte de anel, né? Aquele que traz glória. Rapaz, eu vou deixar o meu pastor para trás, né? Marcelo, e o nome de origem é latino, que significa pequeno guerreiro, jovem guerreiro ou martelo. Karina, de origem diversa, significado principalmente pura, amada, querida. Jaqueline, eita glória, hein? Jaqueline é um nome de origem francesa, chique, feminino de Jacques e Jacó, que significa a que vem do calcanhar, ou a suplantadora. Eita glória. Tem um monte de nome aqui, irmão, mas vamos lá. Fábio. Falei da Kênia, vou falar do Fábio, né? Fábio é um nome masculino, amém? Que significa aquele que cultiva favas. Quênia significa, montanha brancura, montanha de brancura. Inocente, pequena rainha. Tem um monte aqui, irmão. Mas se eu ficar falando, eu vou pregar. Breno, vamos ver aqui Breno, gente. Eu não anotei Breno não, gente. Anotei. Breno é o nome masculino de origem celta, que significa chefe, líder, rei, príncipe. É isso. É tudo certinho, igual eu sou. Nenhum desses nomes você olha e fala assim, eu vou dar o nome Breno porque significa rei, chefe, príncipe. A gente não faz isso. Mas na cultura que a gente está pregando de Jabes, se fazia, olhava para a situação. Então o nome não era só o nome, era um acontecimento histórico. Não era só o nome, era uma fase da vida de alguém. Então quando Jabes andava na rua, todo mundo lembrava do seu nascimento, da fase que a sua mãe passou com ele, daquilo que ele gerou na vida da sua mãe. Então aquilo talvez era um constrangimento para ele, aonde ele passava, onde ele pisava, a dor que a sua mãe sentiu, ele sempre tinha que escutar. Ele sempre ouvia novamente. Mas a Bíblia fala que esse homem, já grande, quando as coisas de menino se passaram, ele se voltou para Deus. E quando ele se volta para Deus, ele não quer viver como Jabes mais. Ele não quer viver como aquele que causa dor mais. Ele não quer viver com aquele significado mais na sua história. Se você olhar para o texto, ele diz: era Jabes o mais ilustre. O nome Jabes não mudou, mas o significado dele mudou, sabe? Deus não mudou o nome Jabes, mas Deus mudou a pessoa de Jabes. Diferente, às vezes Deus muda nome. Deus mudou o nome de Abraão. Mudou o nome de Abraão, de pai famoso, para pai de multidão. Mudou o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Então Deus, ele muda nome. Mas aqui, Deus, ele mudou a pessoa. Ele transformou a situação de Jabes. Ao ponto do escritor falar assim: eu preciso parar aqui só um instante, porque eu não posso só citar o nome de Jabes. A história dele vai falar com essa geração, a história dele vai falar com esses jovens, vai dizer que o cativeiro não te limita, vai dizer que só porque você nasceu escravo, você não vai morrer escravo, que só porque você nasceu com mentalidade de escravo, você não vai viver com mentalidade de escravo, você vai ter uma libertação, porque Deus faz isso. Olha a história de Jabes. E ele faz a sua oração, irmão.
Tem um livro sobre essa oração. Se você pesquisar, você vai achar fácil. Eu acho que até de cunho público já. A história de Jabes. Pega e lê. Mas Jabes então ele vai começar a fazer aquilo que ele precisava fazer para mudar a história. Talvez é aquilo que a gente precisa também fazer para mudar a história. Jabes não olha para quem chamava ele de causador de dor. Jabes não olha para quem chamou ele, deu o nome de causador de dor. Jabes olha para alguém que podia mudar a sua história. Jabes olha para alguém que podia mudar o seu cativeiro. Jabes olha para alguém que podia mudar a sua vida. E ele não quer ser alguém limitado e causador de dor, mas ele queria ser alguém diferente no meio da sua geração. E então ele diz para o Senhor, na sua oração, ele diz, primeiramente, se me abençoares muitíssimo. Ele já começa olhando para Deus, sabendo que Deus ele tinha um sobrenatural para derramar na vida dele. E esse sobrenatural não era limitado, não era pequeno, era grande. Se me abençoares muitíssimos. Ele olha para o Deus de Israel e fala assim: eu quero a bênção que Israel teve. Porque se você lembrar, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Então quando alguém pede a bênção de Israel, na verdade está pedindo a bênção de alguém que já foi transformado, já foi mudado, já teve a sua história transformada por Deus. Então quando alguém pede a bênção, já está falando assim: faz de novo, Deus, faz mais uma vez, mas faz mais uma vez na minha vida agora. Assim como o Senhor fez com Jacó, mudou a história dele, mudou a vida dele, muda a minha também, me abençoa muito. Era a oração de Jabes. Deus, o Senhor fez por alguém. Quando as pessoas me vêem na rua, fala causador de dor. Quando as pessoas viam Jacó na rua, chamava ele de um soprador, sabe? Chamava ele de coisas assim. Faz agora na minha vida o que o Senhor fez na vida de Jacó. E então ele ora a Deus, fala: me abençoa muitíssimo. A segunda coisa que Jabes ele pede para Deus, fala assim: e alarga as minhas fronteiras. Eu estou cansado de ser limitado nessa região, sabe? Eu estou cansado do meu nome ser conhecido em Maringá. Eu quero ser conhecido em Mata Serra também, Porto Canoa. Eu quero ser conhecido em Carapina. Eu quero ser conhecido no estado inteiro. Alarga as minhas fronteiras. Aonde alguém pisar, fala que existe um tal de Jabes. Fala que existe alguém que nasceu assim, viveu assim, mas teve a vida transformada pelo Senhor, teve o destino mudado, que a bênção foi gerada na vida dele. Nasceu sim causador de dor, mas foi transformado e foi abençoado pelo Senhor. Alarga as minhas fronteiras. Ele continua dizendo: que a tua mão for comigo. Às vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente não pede a mão de Deus, sabe? Está tudo indo bem, está tudo correndo tranquilo. Mas Jabes entendeu: ainda que as fronteiras sejam alargadas, irmão, Deus, se a sua mão não estiver comigo, de nada adianta. Moisés um dia orou a Deus, e Deus falou assim: vou te dar tudo o que você quiser. Vou te dar tudo, pode ir à frente, a terra é sua, vai conquistar, vai lá que é seu. Sabe o que Moisés falou com Deus? Eu só vou se a tua presença vier comigo. Eu só quero ser conhecido, eu só quero ser ilustre, eu só quero que a minha fama vá para algum lugar se o Senhor for comigo. Jabes, estenda as suas mãos sobre a minha vida, não tira ela, não. Ele continuou dizendo: faz com que o mal não me aflija, faz com que as coisas ruins desta vida não cheguem à minha vida. Ele pede essas 4 coisas a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, e que Deus atendeu a oração de Jabes. E é por isso que o versículo 1 existe, aliás 9, né? O primeiro versículo falando sobre Jabes, existe o 9, porque Deus ouviu a oração dele. E aí volta lá para o versículo 9: e foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos.
É por isso que eu comecei falando sobre fatos. O fato na vida de Jabes era que ele era conhecido como causador de dor. Mas isso não era quem ele era de verdade. E por isso ele foi buscar a verdade da sua existência. Talvez eu estou olhando para uma pessoa que ainda não conhece a verdade da sua existência. Talvez eu estou olhando para alguém que se limitou por uma coisa que aconteceu lá atrás. Talvez eu estou olhando para alguém que só porque já está, sabe, já chegou aos 40, 50, 60, falou assim: eu sempre sonhei em fazer a faculdade, mas agora não dá para mim mais. Por causa disso. Ei, isso é um fato que aconteceu na sua vida, na sua história. Não deixa isso te limitar. Você pode. Como Jabes, você pode ser o mais ilustre no meio de todos os seus irmãos. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que ouviu a oração de Jabes ainda ouve a nossa oração. Oração é aquilo que não fica no passado. Oração é aquilo que não fica no presente. A oração vai aonde a gente não pode ir, vai lá no futuro, sabia? Eu estava falando isso com os irmãos no Vale. Abacuque um dia viu alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas ele diz: Deus, ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva a tua obra em meio aos anos, e no meio do tempo a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Deus, traz um avivamento para esse povo lá no futuro, no meio do tempo, sabe? Irmão, Abacuque morreu. Sim ou não? Morreu, né? Mas a oração de Abacuque continuou viva. Sabe por quê? Vira e mexe, a gente lê na história Deus avivando uma nação, Deus avivando uma igreja, Deus avivando um povo. Tudo aquilo era fruto da oração de Abacuque. É por isso que quem é avó, quem é mãe, é por isso que quem é filho, talvez, aqui teve muitos livramentos. Sabe por quê? Porque existia uma vozinha lá atrás, de joelho dobrado, dizendo: Deus guarda o meu filho, Deus guarda o meu netinho, Deus guarda o meu sobrinho. A pessoa que orou pedindo para Deus guardar partiu, pastor Fábio. Mas a oração dizendo: guarda o meu filho, o filho cresceu, o filho se desenvolveu, o filho criou família, o filho já está até, sabe, barbudinho e velhinho. Mas a oração ainda está no trono de Deus, dizendo: guarda o meu filho, preserva a vida do meu filho. E é por isso que o filho, às vezes, assustado, chega em casa e fala: quase bati o carro, quase me envolvi em uma confusão, quase me envolvi em um tiro, quase com a bala perdida me acerta. Sabe por que não acertou? Porque tinha uma oração lá no trono de Deus dizendo: guarda o meu filho, guarda a minha filha, guarda o meu sobrinho. A geração, sabe, a igreja, a gente costuma chamar, que existem dois tipos de igreja: a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante são todos aqueles servos e servas de Deus que já passou por aqui, já fez a obra, já foi fiel até a morte, e já está, sabe, esperando, está aguardando o dia que vai pegar a coroa. Partiu. Ele faz parte da igreja triunfante. E tem a igreja militante, que é a gente aqui, sabe? Enquanto a gente não parte para Deus, a gente vai militando, lutando, perseverando, caminhando todos os dias em oração. E a oração que a gente faz aqui é a oração que às vezes vai dar um livramento ainda daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Porque essa oração, ela não morre, ela permanece viva. Coloca de pé. A história através de oração é a forma mais eficaz que existe.
Eu lembro da história de um capixaba, de Cachoeiro de Itapemirim. Ele hoje é um ilustre, talvez o mais ilustre entre seus irmãos, talvez um dos mais ilustres de Cachoeiro de Itapemirim. Olha que de lá saiu um tal de rei, né? Mas a história dele é interessante porque ele, com 16 anos, ainda morava em Canavial, sabe, com a família de crente. Então ele chega para o pai, tinha uma menina, e falou: eu quero namorar com sua filha. O pai olha para ele e fala assim: não é momento, e dá um não para ele. Ele volta para casa. Ele vai, continua na igreja, continua orando. Passa 6 anos, aquela menina ainda estava na cabeça dele. Ele volta depois de 6 anos lá, senta diante do pai, conta a mesma história, fala que é apaixonado pela filha. O pai fala assim: agora eu permito. Porque 16 anos ainda era muito criança, mas agora ele já tinha caminhado, sabe? Já tinha crescido, desenvolvido. Mas então ele, com consentimento dos pais, namora, casa. Mas esse rapaz, ele não conseguia ter filhos. Então ele pede para a esposa fazer exame. E quando ele faz o exame, a esposa faz o exame. Não, tá tudo certo comigo. Aí ele vai fazer o exame e ele descobre que ele era estéril. E o médico falou para você: olha, e a sua esterilidade é gravíssima. Se você fizer o tratamento, ainda não tem chance, talvez. A chance é muito pequena, mesmo com o tratamento. Ele chega em casa, sabe, derrubado. Eu sou casado, Deus, ele tem me honrado na terra, mas eu não vou poder ter filho. Ele chega triste. Ele começa a orar no seu quarto, dias e dias. Mesmo sem ter possibilidade, ele vai fazer o tratamento. Mas o tratamento não funcionava. Aí ele fala que ele chegou diante do quarto dele, sabe? Ele começou, sabe, naquela luta espiritual de querer ter um filho, de querer que a sua história fosse mudada, de querer um milagre. Ele começa a lembrar da história de Lázaro, o que Deus fez na vida de Lázaro, a pedra sendo removida, Deus tirando a pedra e fazendo milagre na vida de Lázaro. Ele entra no quarto, pega um violão, ele começa a dedilhar, e quando ele dedilha, começa a sair essa canção. Passou um tempo, ele estava viajando. Ele viaja muito, antes ele é muito conhecido no Brasil inteiro. Ele dizia: olha, eu estava indo para a igreja do pastor R.R. Soares, e na van, caminho, na estrada, a minha esposa me ligou, o nome dela é Raquel. E ela ligou e falou assim: amor, tem uma notícia para você, fala. De repente ela disse assim: você vai ser pai. Ele disse que dobrou o joelho, deu um glória a Deus dentro da van, ninguém entendia nada, e ele dizia: graças a Deus, Deus removeu a pedra, Deus fez milagre.
Talvez tudo que você precisa nessa noite é que uma pedra seja removida, sabe? É que uma pedra seja tirada e um milagre aconteça na sua história. Antes, Freire viveu um milagre. Chaves viveu um milagre. Benjamin, antes de saber o que era ser milagre, o pai olhou para ele e falou assim: eu vou fazer um milagre na sua vida. Você não vai ser Benote, você vai ser Benjamin. Talvez, sabe, esse ano de 2026 é o ano de você viver o seu milagre. Só está faltando você olhar e falar assim: essa dor não vai me limitar mais, sabe? Chega! Aconteceu em 2022, aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, aconteceu em 2025. Agora eu quero viver 2026. E em 2026 eu vou viver o meu milagre. Meu milagre. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Diga coisas, e coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Diga coisas maiores virão, e coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia. Eu tenho 3 perguntas para fazer aqui. E talvez a sua resposta pode mudar a sua história. A primeira pergunta que eu quero fazer é para você que, por causa de um fato, está longe de Jesus. Por causa de uma situação na sua vida, desistiu de se aproximar de Deus. Quero perguntar para você, a primeira pergunta é: você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Você quer viver uma nova história na sua vida, na sua existência? Então, se você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, vem aqui à frente. Nós vamos orar recebendo você como irmão em Cristo Jesus. E a nossa oração é que não seja só um irmão, mas que seja o mais ilustre. Da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, não acabou minha história. Esse não é o meu fim. A segunda pergunta é para você que se afastou dos caminhos de Deus e talvez foi por uma coisa que falaram sobre você. Talvez foi por algo que aconteceu com você dentro da igreja, e esse fato limitou você ao ponto de você não querer mais viver no meio evangélico. Tem muita gente que não quer mais. Tem muita gente que acha que não precisa mais. Então, se você está longe, sabe, afastado, a segunda pergunta vai para você: quer retornar para os braços do Pai? Sabe que Ele está de braços abertos para te receber. E a terceira pergunta é para você que está evangélico, mas não tem uma casa ainda. A terceira pergunta é: se você quiser se congregar com a gente aqui,
a igreja persevere. Ser membro conosco, vem aqui à frente. A gente também quer te dar um abraço, orar por você e te receber como irmãos em Cristo aqui na igreja, caminhar com a gente, sabe? Permitir ser cuidado. Essa é a verdade. Então, são 3 perguntas, sabe? Quer aceitar Jesus? Vem aqui à frente. Quer voltar para o caminho? Vem aqui à frente. Quer congregar com a gente? Vem correndo. E essas perguntas sempre vão estar disponíveis aqui dentro.